Ei, gente, nossa, desculpem aí o meu atraso, e foi um atraso realmente em razão de esquecimento mesmo. Não esquecimento da aula, né? Eu estava segura de que a aula começava 7h25. Não sei por que eu pensei isso. Bom, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tive que fazer aqui uma mudança de cenário, né? Boa noite, gente. Tive que fazer uma mudança de cenário. Espero que funcione bem. Pois é, tive que mudar, Humberto. O que aconteceu? Nossa, hoje de manhã a aula estava muito ruim por causa desse negócio de estar travando toda hora. E aí, tanto para mudar mesmo, mudar os ares, né? Porque aqui também acho que tem mais ar circulando, literalmente, quanto principalmente futura orientadora. Ixi, nem me fala de TCC, que esse TCC também está me enlouquecendo. Eu recebo mensagens na madrugada de pessoas com dúvidas de TCC. Nossa, gente, é difícil. Como é que vocês estão? Como é que foi aí a semana? Como é que está sendo a semana, né? Nossa, eu pareci toda descabelada, não deu para passar nem um batonzinho. O que vocês estão me falando? Os vídeos que estão disponíveis no YouTube, o que tem os vídeos do YouTube? Não sei onde foi, mas a iluminação está excelente. Qual iluminação? A de hoje? Ai, quem que foi que escreveu uma... Foi você, Cláudia, que escreveu um negócio super fofinho lá naquelas notificações do YouTube? É porque às vezes eu nem... Nossa, tá tão corrido, gente. Vou te falar. Se tem gente reclamando de tédio, de não ter o que fazer... Ah, do vídeo do YouTube, a iluminação tá boa? Ah, deve ter sido as que eu gravei, né? Porque quando a gente grava... Nossa, foi você. Gente, olha só. Isso que é uma aluna saber levantar a professora, né? Olha a coisa mais fofa que ela escreveu para mim. Ela falou assim que o único defeito da minha aula é que a aula acaba. Nossa, fofa. Foi muito fofa. Adorei isso. Mas eu ainda nem consegui ler todos os feedbacks, mas quando eu entrei lá, tinha umas notificações, eu falei assim, gente, que coisa mais fofinha. Muito obrigada, tá? Porque a gente também precisa, gente, não pensem que é fácil, porque, nossa, mãe, tá puxado, não bastassem todas as... Vocês têm a opção, né? Às vezes, naqueles dias que vocês não estão tão bem e tal, ai, não vou assistir aula, vou ficar só ali na frente para a professora pensar que eu estou assistindo, né? Enfim, eu tenho que estar aqui no front, né? E ainda me prestando ao papel de recreadora e tudo que você possa imaginar. Ah, olha se o signo do Humberto está dizendo que ele vai ser pai. Ai, gente, nossa, vocês já começam, né? Não tem nada sobre isso, sobre o nosso pisciano, né? Gente, olha só. Eu mandei, então, ontem, boa noite, vamos lá. Hoje eu preciso de muita concentração, porque nós vamos fazer essa introdução, né, na parte de provas, e eu vou precisar voltar um pouquinho, ainda que de uma maneira mais superficial, mas naquilo que vocês estudaram, em termos de principiologia mesmo do processo penal. E existem algumas questões nessa parte de provas que são algumas questões controversas, né? Que dependendo da doutrina, por isso que aqui eu faço uma observação muito cuidado, porque as doutrinas tradicionais, assim, aquelas doutrinas, às vezes até mesmo os clássicos, né, dependendo do autor que você estiver acompanhando, eles vão vir apoiando essa parte de teoria geral das provas, porque agora ainda é a teoria geral, em algumas premissas, em alguns dogmas que hoje estão superados. Então, cuidado com a doutrina que vocês estão utilizando para me acompanhar, tá? Olha só, tem 32 participantes. Essa sala que o pessoal é ponta firme, né? Todo mundo querendo aula, então deixa eu ver aqui. Vocês estão... Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Pior é que eu acho que eu não salvei ela aqui. Peraí, gente, só um minutinho que eu vou só diminuir aqui para eu poder achar o meu arquivo. Peraí. Rapidão.
Eita. Provas. Bom, então espero que vocês estejam aí com esse roteiro que eu passei para a Amanda. Tá aqui, pronto. E eu vou começar, então, a compartilhar a tela para a gente poder seguir, né, nessas primeiras considerações, com algumas... E vejam, essa parte inicial, né, já que quando a gente fala de prova, inevitavelmente a gente vai estar falando de verdade. Essa questão de verdade, busca pela verdade, reconstrução da verdade, essa é uma questão complicadíssima, né? Complicadíssima não só aos olhos do direito, mas aos olhos da filosofia, né? Então, aqui é um ponto que realmente merece ser visto com cuidado, porque, às vezes, nesses estudos jurídicos, seja até mesmo em relação ao próprio processo civil, embora nós estejamos tratando de realidades bastante diferentes, essa questão da prova, a busca pela verdade, isso aqui, às vezes, é tratado de uma maneira muito reducionista, de uma maneira que acaba sendo muito simplória, e depois nós não conseguimos compreender da maneira devida. Então, com base nessa divisão a qual eu me propus a seguir, para que a aula possa ter um bom fluxo, eu coloquei alguns pontos aqui e vou fazer algumas considerações sobre esses pontos. Queria que vocês fossem acompanhando e, preferencialmente, que vocês fossem anotando, porque boa parte dessas questões, às vezes, são ignoradas por livros que tem uma conotação mais de manual, tá? Às vezes, a doutrina a qual vocês estão utilizando ou têm um acesso mais fácil não vai entrar nessas concepções que são concepções um pouco mais complexas, mas que nós precisamos realmente conhecer. Até para entender toda a estrutura do nosso processo, do processo penal, vamos voltar um pouco naquela questão de sistema acusatório. Então, vejam só, o primeiro tópico que eu coloquei aqui, intitulei Reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Por que eu estou dizendo reconstrução aproximativa? Bom, a história é mais ou menos a seguinte: as provas, elas são meios através dos quais se faz a reconstrução de um fato, ou pretende-se fazer a reconstrução de um fato que aconteceu no passado, que é o crime, né? Então, essa é uma premissa da qual nós podemos partir. Então, as provas, elas serviriam, elas funcionariam como um meio através do qual seria possível se buscar essa reconstrução do passado, do fato que aconteceu no passado, que é um crime, já que nós estamos falando de processo criminal. Vejam, portanto, que não só, lógico que eu vou falar que o processo penal, mas a história é a seguinte: o processo penal, ele representa, ou ele é um instrumento de retrospecção, já que a ideia é essa: vamos tentar desvelar como as coisas teriam acontecido no momento pretérito, tá? Então, retrospecção mesmo no sentido de retrospectiva. Vamos tentar voltar no tempo para tentarmos, dentro de uma perspectiva aproximativa, reconstruir aquele fato nos moldes mais precisos possíveis da realidade. Bom, existe uma colocação, e aí, lógico, né, nesses temas que dão margem para mais divagações, para maiores digressões, os autores que têm esse viés mais filosófico, como é o caso, por exemplo, do professor Aury Lopes Júnior,
ele faz uma colocação que é interessante e vem no seguinte sentido. Ele fala que existiria um paradoxo temporal inerente ao poder judiciário como um todo. O que é isso? É um paradoxo temporal? Um paradoxo temporal no seguinte sentido: o juiz, ele julga no presente, o que seria o hoje, né? O que é esse paradoxo temporal que o Auri fala? A expressão pode parecer complexa, mas a história é a seguinte: o juiz, ele julga no presente, no hoje, um homem, e o fato ocorrido num passado mais distante, que aí ele fala que seria o anteontem, né? Então, ele julga no hoje um fato, o homem e o fato ocorrido num passado mais distante, e ele projeta os efeitos da prática desse fato por este homem para o futuro, que seria o amanhã. Então, a gente trabalha com a ideia do hoje, que é a atividade do julgador, né? A atividade do julgador no hoje, voltando, fazendo esse retrospecto em relação à prática por parte daquele homem de um fato tido como uma infração penal no passado, para que ele possa projetar os efeitos dessa prática, e esses efeitos estão muito vinculados a uma eventual imposição de uma pena, no caso de um processo, de uma sentença condenatória, para o futuro, né? Essa possível imposição de uma pena, ela diz respeito ao futuro. Então, a gente encontra exatamente, por isso, paradoxo temporal. Eu tenho passado, presente e futuro dentro dessa atuação do Poder Judiciário na tentativa de reconstruir, de chegar o mais próximo, por isso verdade aproximativa, da verdade. Essa história, portanto, de nós falarmos, vocês talvez, eu não sei se quando vocês estudaram processo civil, porque quando eu estudei teoria geral do processo, e depois, quando eu estudei processo civil e processo penal, era bastante clara a afirmativa nos seguintes termos: processo penal, verdade real. Processo civil admite verdade formal. Não sei se vocês estudaram isso, seja na teoria geral do processo, seja especificamente no processo civil, se vocês estudaram as coisas nesses moldes, né? Tá lembrando do Ebert, mas o professor Ebert, então, ele que deu teoria geral do processo para vocês, então estou segura de que vocês, né, passaram por excelentes mãos. E lógico, né, quem sou eu para poder querer comparar que quando eu estudei 1900 e alguma coisa, mas então vejam só, não, 1900. Mas observe, cuidado, porque ainda há autores que vão falar essa história. No processo penal, a verdade é real. Verdade real não existe. Tá? A verdade real, isso aí, se a gente for começar a viajar, até porque o que é verdade? Né? O que é a verdade? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Quando você tem o processo, a ideia é tentar reconstruir da maneira mais próxima de fato do que aconteceu aquele fato criminoso, no nosso caso. Agora, afirmar que existe uma verdade real, uma verdade absoluta, uma reprodução fiel e inequívoca daquele fato, isso não existe, tá? Tanto que eu venho colocando aí como um segundo ponto, o mito da verdade real, porque durante muito tempo a teoria geral do processo penal, ela vinha falando: processo penal precisa da verdade real. E hoje a gente vai falar numa verdade possível, e essa verdade possível é uma verdade processual, é uma verdade que você conseguiu reconstruir dentro do processo. Essa verdade reconstruída, ela vai poder levar a dois caminhos. Essa verdade reconstruída, ela vai poder levar a eventual absolvição, seja uma absolvição no sentido de que realmente apurou-se que o sujeito não tem envolvimento, seja por qualquer dos fundamentos que a gente tem de análise de mérito mesmo para absolver, seja para condenar, porque você conseguiu reproduzir ali a verdade por meio dos mecanismos probatórios
necessários que geraram um grau de convencimento no magistrado apto a condenar aquele sujeito. Então, a história o que a gente trabalha hoje não dá para falar em outra verdade, senão a verdade processual, que é uma verdade possível. É a verdade possível de ser reconstruída dentro do processo. A verdade verdadeira, né? A verdade real, ela é uma utopia, até porque como é que essa verdade vai ser apresentada, né? Mas, enfim, quando a gente fala dessa coisa do mito da verdade real, eu sempre gosto de lembrar exatamente, né? É impossível você fazer essa reconstrução, até porque a gente poderia entrar, tem até um livro do Foucault, gente, o Foucault, né? O clássico Michel Foucault, muito conhecido. O Foucault, no meio jurídico, ele é muito conhecido pelo livro, pelo Vigiar e Punir, né? Que é o clássico. Agora, ele tem uma outra obra que chama exatamente A Verdade e as Formas Jurídicas. Ele mostra exatamente como que o direito funciona, dispõe de mecanismos a bem de supostamente reconstruir. A história é essa, é tentar reconstruir. E essa fragilidade de um ideal de verdade, ela fica muito nítida, né? Naquela frase, todo mundo certamente vai se recordar disso, eu não lembro exatamente o nome do cara, mas eu sei que era um ministro da propaganda nazista nos tempos do Hitler, que falava que uma boa mentira, repetida centenas de vezes, ela acabava se tornando uma verdade, né? Então, essa ideia, essa concepção de que o processo reproduz a verdade, de que no processo penal, então, nós teremos uma verdade real, isso ficou superado, tá? Isso já há um bom tempo fica superado, mas a gente ainda encontra essa dicotomia de autores falando que processo civil tem verdade formal, processo penal tem verdade real. Isso não é o que prepondera e não é o que deve, né, de fato, preponderar. Então, esse mito da verdade real, o mito de se acreditar que dentro do processo penal eu vou conseguir reproduzir a verdade dos fatos, esse mito da verdade real, ele está muito relacionado com o sistema inquisitório. Isso é muito importante de ser observado, tá? Essa ideia trabalha-se muito com esse ideal de verdade real sob a perspectiva de um sistema inquisitório. Quando você vem alegar que, olha, a bem do interesse público, esse a bem do interesse público é uma cláusula geral que acaba permitindo, ou que já permitiu no passado, né? A gente continua tendo isso em algumas circunstâncias, sim, mas a bem do interesse público, você legitimou uma série de atrocidades, né? Então, essa questão da verdade real, ela está muito atrelada a um ideal de um sistema inquisitório, de um sistema político autoritário, tá? Essa busca, o processo penal, e aí ninguém precisa ser grande conhecedor de matéria probatória para já me responder isso de antemão. Vocês acham que o processo penal, ele legitima a busca pela verdade a qualquer preço? Claro que não. É claro que não. Porque se eu coloco a verdade ideal como um ideal a ser perseguido dentro do processo penal, legitima-se a busca da verdade a qualquer preço? Então, isso daí realmente está ligado mesmo ao sistema inquisitório, lá na raiz mesmo, lá na Inquisição. Quando você tinha esse argumento de buscar a verdade como uma justificativa para abusos do Estado, né? Segundo aquela lógica, inclusive, de que os fins justificam os meios, né? Os fins justificam os meios. Isso não pode preponderar num processo penal, que é um processo penal que está pautado, queiram ou não, ele está pautado numa perspectiva, num ideal garantista. Eu tenho as regras do devido processo penal, que devem ser observadas. E em matéria probatória,
essa observância das regras do devido processo penal, aqueles princípios que vocês estudaram lá no comecinho, naquela primeira matéria de processo penal, presunção da inocência, contraditório, ampla defesa, tudo isso é fundamental. Em matéria probatória, né, toda essa principiologia, todo esse arcabouço que fundamenta, que legitima, inclusive, a própria atividade persecutória do Estado, tudo isso tem que ser assegurado. E assegurado não apenas num plano abstrato, isso tem que ser efetivado dentro do processo penal, né? Então, se a gente adota essa perspectiva cega de busca pela verdade a qualquer preço, de os fins justificam os meios, então, a bem da busca pela verdade, eu posso torturar? A gente sabe, e depois nós vamos analisar isso aqui, já está até no meu roteiro, não na aula de hoje, mas nós sabemos, por exemplo, que essa busca pela verdade, ela encontra, por exemplo, dentre outras limitações, ela esbarra de frente no quê? Na garantia, na observância aos direitos e às garantias fundamentais. Se eu não tenho isso, essa prova é uma prova ilícita. A prova ilícita vai poder ser admitida dentro do processo penal, a gente vai até avaliar essa questão da caracterização da prova ilícita e do que acaba preponderando, que é o uso da prova ilícita pro réu, mas eu não vou poder usar essa prova ilícita para incriminar o sujeito, tá? Então, cuidado, porque essa é uma historinha longa, né? É uma história que acaba perpassando por modelos que não são modelos compatíveis com a nossa estrutura constitucional, com a nossa estrutura processual, de modo que não faz sentido se justificar a busca por essa verdade a todo custo. Isso daí eu acho que é bastante claro para todos vocês. Nós sabemos que o nosso processo, o que é viável dentro do processo, é essa verdade reconstruída, essa verdade processual, essa verdade que é uma verdade formal, formal no sentido de que ela está baseada, ela está lastreada num modelo formalista que prega o quê? Olha, eu tenho limites para esse processo de reconstrução da verdade. Esses limites, a observância às regras precisamente estabelecidas em relação ao processo criminal, a observância aos direitos assegurados constitucionalmente. Então, são limitações, e limitações sadias, né? Limitações necessárias a essa suposta, né, e descabida alegação de busca desenfreada pela verdade. Eu posso torturar para obter uma prova? Eu não posso. Então, que verdade real é essa? Né? Fins não justificam os meios. Dentro da nossa estrutura processual, definitivamente não. De forma que o Ferrajoli, o Luigi Ferrajoli, que é autor daquela clássica obra Direito e Razão, que é tido como um dos maiores expoentes aí nessa teoria do garantismo penal, às vezes as pessoas até criticam o Ferrajoli por esse garantismo exacerbado, né, que alguns acabam enxergando como um excesso de verdadeiras regalias ao sujeito que sofre a imputação criminal, mas sem entrar nesse mérito, né, sem entrar muito a fundo na obra do Ferrajoli, quando o Ferrajoli fala dessa verdade no processo penal, ele deixa bastante claro, a verdade é uma verdade aproximativa. Tá? Inclusive, a gente não precisamos nos basear nesses autores tidos como autores mais vanguardistas, né, por alguns. Se nós formos lá no Carnelucci, né, na essência, lá nos primórdios da nossa estrutura do processo, Carnelucci foi essencial tanto para o processo civil quanto para o processo penal. O Carnelucci, em algumas divagações bem filosóficas, baseada até lá em Heidegger, que é uma leitura difícil toda a vida da gente fazer,
o Carnelucci, ele já falava que a verdade, ela é inalcançável. O Carnelucci já falava isso lá atrás. Não são os vanguardistas de agora, protetores de direitos humanos, não. O Carnelucci já falava lá atrás, tá? Então, a verdade, ela seria inalcançável. Exatamente, e tem uma questão que ele, uma frasezinha do Carnelucci que eu gosto sempre de falar. Ele diz: a verdade, ela é inalcançável porque ela está no todo. Ela não está na parte. E o todo, segundo ele, seria demais para nós, operadores do direito. Então, a verdade, ela está no todo, ela não está numa parte. E nesse processo de reconstrução, você se baseia em quê? Em fragmentos, né? Em fragmentos. A verdade, sim, a verdade, com muita sabedoria, já dizia Carnelucci, essa verdade, sim, nessa perspectiva, ela é inalcançável. Agora, gente, tranquilo até aqui, porque essas são umas considerações mais, né? Eu tenho que fazer essas divagações. Tá tudo bem? Estão acompanhando? Estão me ouvindo bem? Acham que eu estou viajando demais? Mas isso é importante, viu? Tranquilo? Tudo certo? Ok. Ó, filosofia, então que bom. Então vamos seguindo. Vejam, então, que o nosso sistema processual, e aí a gente até entra numa certa... Depois existem algumas celeumas, como sempre, né? Se não tiver celeuma, se não tiver controvérsia, não é o mundo jurídico. Vejam, o nosso modelo processual, pelo menos o que a gente extrai dos ditames constitucionais, o nosso modelo, o nosso sistema processual é um sistema processual acusatório. E no sistema acusatório, a verdade, essa busca pela verdade, ela não é tida como fundante. Ela não pode ser o fundamento do processo, né? Ela não pode ser a legitimação do processo. Então, a gente vai encontrar essa afirmativa. Eu gosto de quando se fala a verdade na perspectiva de um sistema acusatório, ela é contingencial, tá? Então, na perspectiva do sistema, do modelo acusatório, que é um modelo consagrado constitucionalmente e que é um modelo pautado, basicamente, dentre outras coisas, além de toda a estrutura principiológica, mas esse modelo acusatório é um modelo que pauta pela imparcialidade desse órgão julgador, né? Então, a imparcialidade com uma atividade probatória desenvolvida segundo as regras do devido processo. Então, essa verdade, ela é contingencial, ela é contingente, ela pode acontecer, ela pode não acontecer. A gente não pode falar que a verdade no sistema acusatório, ela é fundante. É diferente do inquisitório, tá? De modo que, quando eu falo que essa verdade ela é contingencial, o essencial é que dentro do processo lógico se busque esse processo de reconstrução, mas com o devido respeito, com a devida observância às regras do devido processo legal, né? Inclusive, alguns autores vão falar que a importância, a observância dessas regras do devido processo, elas serviriam, inclusive, para nós evitarmos um outro extremo, que seria o decisionismo por parte do magistrado. Mas, enfim, também não vou ficar viajando demais, porque essa parte de prova é muito importante e a teoria geral que é a base de tudo, tá? Porque a gente compreendendo teoria geral, depois a parte do estudo dos meios de prova, nominados e nominados, a confissão, prova testemunhal, prova pericial, a gente pincela uma coisa ou outra, mas é basicamente aquilo que a lei trata, tá? O que é muito cobrado de vocês, o que vai ser muito cobrado, é exatamente essa teoria geral. E a gente tem que estar em dia com o que realmente prepondera, rompendo essas amarras aí, né, dos autores mais tradicionais que acabavam seguindo uma linha meio inquisitorial. Bom, e aí a gente vem falando da garantia da jurisdição. Quer dizer, quando eu falo da garantia da jurisdição, pelo menos numa perspectiva ideal, o fato de existir um processo, de existir um juiz competente para julgar aquele processo,
figura como uma das garantias mais importantes para aquele sujeito que supostamente praticou a infração penal, né? Então, a garantia da jurisdição, a garantia de que o tramitar daquele processo será, sim, em observância às regras, aos ditames constitucionais, essa é uma garantia importantíssima, fundamental para aquele sujeito que supostamente praticou a infração penal. Então, como um consectário, como uma decorrência lógica dessa garantia da jurisdição, nós temos a garantia do sujeito, e a gente fala muito, olha, cuidado, do sujeito que supostamente praticou a infração penal, né? Até por atuação defensiva, a gente sempre... Você nunca vai afirmar, lógico que aí depende do lado que você tá, mas até quando a gente vai aprender a redigir peça processual, você tá lá para você fazer, vou entrar com HC, vou fazer uma resposta à acusação, você não chega falando que o sujeito cometeu a infração penal, você jamais, né? O cara que, aquele indivíduo que supostamente, que segundo a versão da acusação, mas enfim, como uma decorrência, então, dessa garantia da jurisdição, nós temos exatamente a garantia de que o sujeito será julgado com base na prova produzida dentro do devido processo. E aí, às vezes, a gente pode falar o devido processo legal, ou hoje, em matéria de processo penal, gosta-se muito de falar o devido processo penal, tá? Então, é uma decorrência, é um consectário lógico importantíssimo dessa garantia da jurisdição, o fato de que esse sujeito que supostamente praticou a infração penal, ele vai ser julgado com base na prova produzida dentro do devido processo penal. Por isso, é importante nós estabelecermos a distinção entre atos de prova e atos de investigação. A gente, corriqueiramente, e às vezes no próprio meio jurídico, eu tô lá na fase pré-processual, eu tô lá na fase do inquérito. A gente sabe que na fase pré-processual, até para não incorrer em equívoco, né, fazendo uma afirmativa categórica, na fase inquisitória, na fase do inquérito, eu tenho uma limitação a princípios fundantes, a princípios básicos do processo penal. Publicidade, o direito, o exercício realmente pleno do direito de defesa, o contraditório, né? Então, embora a gente fale, tá produzindo prova, o sujeito está produzindo prova, tecnicamente, prova só é prova aquilo que é produzido dentro do processo. Só é prova aquilo produzido através do exercício da garantia da jurisdição, tá? Então, atos de investigação, na fase pré-processual, eu tenho atos de investigação. A partir do momento em que realmente eu consigo enxergar, eu estou falando agora de processo, da existência da garantia da jurisdição, aí sim, aí eu posso falar que eu tenho prova, eu tenho atos de prova. Então, cuidado, porque às vezes a gente fala, prova produzida no inquérito, né? Tecnicamente, no inquérito, você não tem a produção de prova, você tem atos de investigação. Não dá para falar que é prova na acepção realmente precisa, técnica do termo, exatamente porque eu não tenho contraditório, eu tenho limitação de publicidade, eu tenho limitação do exercício do direito de defesa e substancialmente, eu não tenho atividade jurisdicional, né? Não estamos dizendo que o inquérito, lógico que o inquérito ele tem esse ranço, essas características inquisitoriais, mas lógico que muita coisa mudou. Agora, não dá para falar que inquérito é processo, né? Definitivamente não é, assim como não posso falar que dentro do inquérito eu tenho a produção de prova. Tecnicamente, eu tenho atos de investigação, exatamente em face da ausência dessa garantia da jurisdição, que só vai existir, de fato, dentro do processo, tá? Isso, em matéria
em matéria probatória, que para o nosso estudo, isso acaba tendo importância. Por quê? Talvez vocês já tenham até ouvido falar disso, provavelmente sim, quando estudaram a própria principiologia. A gente sabe que o juiz, ele não pode lastrear uma decisão, ele não pode condenar, ele não pode sentenciar o sujeito no processo criminal amparado, por exemplo, em ato de investigação, não é? De repente, lá na fase pré-processual, você teve atos de investigação que eram tendentes ou concluíram um determinado sentido. Em sede de processo, você não conseguiu, você não chegou a essas mesmas conclusões. Esses atos de investigação, o que é a regra? Porque a regra é que os atos de investigação realizados no inquérito policial, com base também, lógico, no que for necessário, eles vão ser repetidos dentro do processo, com todas as garantias inerentes. Depois eu vou ter até que entrar aí em algumas situações excepcionais, que são provas irrepetíveis, provas antecipadas, provas cautelares, mas a regra é o quê? Se eu não tive contraditório, se eu não tive ampla defesa, se eu não tive princípio da publicidade, olha, material probatório, o material probatório que de fato vai amparar ou deve amparar a formação do convencimento do julgador é o material probatório produzido no processo. Ainda que isso que eu esteja falando com vocês, seja bastante utópico, né? Porque aqui a gente entra, daqui a pouco eu vou começar a falar de algumas coisas, a gente fala muito dessa imparcialidade, o sistema acusatório, a imparcialidade, só que é muito complicado, né? A primeira coisa, por isso que agora essa história do juiz das garantias, por mais que nós tenhamos, sim, uma dificuldade prática muito grande para operacionalizar isso, esse juiz das garantias, em tese, serviria para reforçar esse ideal de imparcialidade do julgador. Porque pensem bem, por mais que o meu discurso aqui com vocês seja o seguinte, e isso só mostra o quanto esse conceito de verdade é frágil. Vejam só, eu estou dizendo, não, o juiz ele tem que formar o seu convencimento com base nos atos de prova. O juiz ele não pode formar o seu convencimento com base em atos de investigação. Então, tem essa história, por exemplo, vamos imaginar que na fase de inquérito tenha sido produzido algum material, eu tenha atos de investigação que depois futuramente apure-se, tentando se reproduzir isso dentro do processo, você chega à conclusão que você teve ali uma confissão obtida mediante tortura, ou você teve uma interceptação telefônica sem autorização judicial, tá? Aquilo acompanhou o inquérito, a gente sabe que o inquérito acompanha o processo, o juiz teve contato com essa prova, e o que a lei vai determinar? Vai determinar que essa prova ilícita seja desentranhada dos autos. Agora, vocês imaginam que essa prova ilícita, que chegou ao conhecimento do juiz, ela não macula a sua imparcialidade? Porque, gente, essa história é uma coisa que eu sempre questiono muito, né? Lógico que o fato do juiz ter que motivar a sua decisão, de certa maneira, é uma garantia contra arbitrariedades, é uma garantia de que o juiz ele vai ter que fundamentar a sua sentença realmente naquele material probatório que foi produzido no processo. Agora, a formação do convencimento na cabeça do julgador, muitas vezes ele já entra naquele processo com uma decisão pré-concebida. Isso aí é do ser humano, né? Isso aí é da gente. Então, é muito difícil, às vezes, você colocar o juiz numa posição, assim, verdadeiramente sacra, né? Para falar que não, esse cara consegue ser completamente imparcial, tá? Então, isso só reforça a fragilidade dessa suposta verdade. E por mais que nós tenhamos que nos pautar em algum ideal, e o ideal é sim um ideal de imparcialidade, esse ideal de imparcialidade também é um outro mito, tá? É um outro mito.
Lógico que o nosso modelo, eu vou falar de sistema de apreciações de prova, o juiz ele tem que ter fundamento. Agora, é perfeitamente possível que ele tenha formado o seu convencimento num sentido, de repente com base em material, em ato de investigação, que é até ilícito. Ele formou o convencimento e depois ele dá um jeito de justificar. Bom, por isso, mais uma vez, a importância de você ter material probatório de fato que corresponda a ato de prova. Porque às vezes o juiz pode até estar intimamente convencido de que aquele sujeito foi ele quem praticou a infração penal, está aqui, teve uma interceptação telefônica sem ordem, ele foi torturado, mas foi ele mesmo. Eu tenho certeza, no âmago do meu ser, eu tenho certeza que foi ele. Só que se ele não tem prova dentro do processo para justificar a sua decisão condenatória, ele não poderá fazê-lo, né? Ou ainda que o faça, depois a gente consegue reformar isso no tribunal. Enfim, então mais um elemento para a gente verificar a fragilidade dessa verdade. E o último ponto que eu coloquei ainda aqui nessa parte introdutória, então isso é apenas uma introdução, hein? Eu vim falando do processo constitucional acusatório, frisando isso mais uma vez. Olha, o grande pilar, né, do sistema acusatório, ele é representado por todas essas garantias inerentes ao processo penal asseguradas constitucionalmente. Agora, um grande diferencial do processo acusatório para o processo inquisitório, até quando a gente pensa o juiz inquisidor é aquele juiz que está atuando quase que como acusação. O juiz ele está buscando material probatório também, né? O juiz ele tem ampla atividade probatória, então esse juiz inquisitor é completamente desvinculado da ideia de um processo acusatório. E a gente diz que o processo acusatório ele coloca exatamente com esse ideal de garantir a imparcialidade do julgador, é um dos pressupostos do processo acusatório que a gestão da prova ela seja de incumbência das partes, tá? Então, quem é que vai produzir material probatório? A gestão da prova, a gente chama isso, inclusive, de princípio dispositivo, porque depois o juiz ele vai decidir com base nesse material probatório, mas material probatório cuja gestão foi de incumbência das partes, tá? Das partes, exatamente para que o juiz não tenha maculado a sua imparcialidade. Lógico que isso não acontece de maneira plena, né? Isso não acontece de maneira plena. Mas, enfim, até porque, por exemplo, o Ministério Público, digamos que dentro do processo, ele precise tomar alguma providência ou precise se valer de algum meio de prova esse que está vinculado à autorização judicial. Olha, quando o juiz, aí ele tá de alguma maneira, quando ele autoriza, quando ele não autoriza, nós temos já o juiz tendo contato com esse material probatório. Então, também é difícil a gente imaginar. Por isso, gente, o juiz, a figura lá do juiz das garantias, ela prega exatamente isso. Olha, o juiz que atua nesses momentos, seja no momento pré-processual, porque pode ser que na fase de inquérito você tenha necessidade de algum ato de investigação que fique vinculado à autorização judicial. Então, o juiz ele já atuou na fase pré-processual. Por isso que o nosso sistema acusatório, o Auri, professor Auri Lopes Júnior, ele é meio revoltado com isso. Ele fala que, na verdade, o nosso sistema ele não é acusatório, ele é um sistema... Como é que ele fala? Ai, gente, agora esqueci qual que é a nomenclatura exatamente. Ele fala, não sei o que, inquisitório. Neo-inquisitório. O Auri usa exatamente essa expressão. Ele fala, olha, é um neo-inquisitório, porque tenta se dar uma roupagem, mas, no fundo, quando você permite essa atuação de juiz em fase pré-processual e essa atuação do mesmo juiz que vai julgar na produção de provas, isso violaria, macularia a imparcialidade do julgador. O juiz das garantias vem exatamente para acabar com isso. E depois eu vou até falar, isso também acaba sendo uma decorrência, porque fala-se, né, de identidade física do juiz com o processo, que foi uma novidade até no nosso processo penal,
porque até um tempo atrás isso não existia. Será que o fato daquele juiz ter acompanhado toda a produção de provas, inclusive autorizando ou não autorizando, participando da atividade probatória, esse juiz teria a sua imparcialidade comprometida? Porque o juiz das garantias, ele prega exatamente isso. Eu preciso de um juiz, o juiz que vai julgar, tanto que nos modelos que adotam essa figura do juiz das garantias, eles falam do juiz julgador. Pode parecer redundante, mas aquele juiz que vai aparecer dentro do processo para tomar conhecimento do material probatório e decidir, ele vai aparecer para julgar, tá? Prova antecipada durante a fase pré-processual é necessária interferência do juiz. Eu vou falar disso mais para frente, tá? Mas aí a gente acaba tendo que... Vou falar disso um pouquinho mais para frente, Larissa. Segura aí, segura a onda. Porque isso depende... Porque aí depende... Essa prova antecipada... Qual é o motivo dessa prova antecipada? Às vezes a gente vai falar de contraditório diferido, depende se essa prova for uma prova irrepetível, tá? A princípio, essa prova antecipada, por exemplo, um exemplo clássico de prova antecipada é a testemunha, eu ainda não tenho processo, uma testemunha-chave naquele caso, ela está à beira da morte. Então, eu tenho que produzir essa prova antecipadamente, e aí a gente tem que verificar os requisitos da cautelaridade, porque isso vai ser uma medida cautelar. Então, eu tenho fumos, eu tenho perículo, e para assegurar a validade realmente dessa prova, eu precisaria da atuação do juiz. E aí, se eu entendo pela aplicação de um juiz das garantias, eu vou ter um juiz incumbido de fazer esse trabalho de produção de provas, junto com as partes, já que o trabalho precípio é delas, e o juiz que vai julgar depois é outro, tá? Eu teria um juiz participando dessa colheita probatória, porque a presença dele vai se fazer necessária muitas vezes, tanto para o exercício dessas garantias inerentes ao processo, quanto muitas vezes para fins de autorização, mas o juiz que seria o responsável por julgar seria um outro juiz. E aí são dois lados, né? Porque, não, o juiz, alguns vão dizer, o juiz que tem conhecimento, o juiz que... Peraí, gente, tem uma criança aqui que eu vou ter que... Peraí, rapidinho. Não, ela quer que eu corte a unha. Poxa, minha filha. Nossa, olha o que ela tá falando. Não conte da minha vida pessoal para os seus alunos. Tá bom, não vou contar, não. Ótimo, né? Gente do céu, eu vou enlouquecer. Mas, no mínimo, mais um mês. No mínimo. É um dia de cada vez. Senão, não vou nem... Hoje ela tá um pouco de mau humor, viu? Não tá muito... Enfim. Então, voltei nessa história. Às vezes, eu particularmente acho que também idealiza-se demais um sistema acusatório totalmente puro, né? Da minha vida pessoal, tá vendo? Toda moça, né? Vejam só, um juiz inteiramente imparcial é impossível, né? Um juiz inteiramente imparcial. Agora, o sistema acusatório, ele prega, o sistema acusatório, na essência, um sistema acusatório puro, ele prega esse juiz espectador, tá? Ele prega que a iniciativa, que a atividade probatória, ela seja das partes, acusação e defesa, e principalmente a acusação, né? A quem incumbe o ônus da prova de quase tudo aqui dentro do processo penal. Aí nós temos um problema. Que eu já vou falar aqui de uma vez, que é o artigo 156 do Código de Processo Penal. Esse artigo 156 do Código de Processo Penal, já que a gente está falando de atividade probatória, olha lá, ele fala o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, iniciativa probatória, ela é precípua das partes, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Então,
esse artigo 156, ele consagra a atividade probatória do juiz, de ofício. E qual que é o fundamento? Busca pela verdade. Busca pela verdade, tá? O inciso primeiro desse artigo 156, olha só o que ele fala. O juiz poderá ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Vejam só, o juiz, de ofício, ordenando produção de provas antes de iniciada a ação penal. Esse inciso primeiro aqui, gente, é entendido pela doutrina contemporânea como inconstitucional, tá? Porque seria absolutamente atentatório ao sistema acusatório, tá? Então a gente vai encontrar, não dá para falar que aí não, o juiz, aí eu não estou nem entrando no mérito, porque o inciso segundo ele fala, o juiz pode determinar no curso da instrução, isso já compromete, porque o juiz determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, no nosso processo penal, por isso que falar que o nosso sistema acusatório é um sistema acusatório puro não dá. Talvez a ideia de se buscar um sistema acusatório puro possa até ser um objetivo, mas o sistema não é acusatório puro. Ele é acusatório com alguns resquícios inquisitórios, tá? O que não significa dizer que ele é misto, porque misto é outra coisa. Agora, esse inciso segundo, ele vigora, tá? Os autores que seguem essa linha mais garantista, eles morrem com isso daqui, porque eles querem um juiz espectador. Ah, mas e aí? Se o juiz está na dúvida, como é que ele faz? Ele achou que não ficou muito claro. Se o juiz está na dúvida, absolve. É o que vão pregar os defensores dessa linha mais garantista. Agora, dentro de um certo grau, não vou falar, esse inciso segundo do artigo 156 vale, não vale? Vale. Na prática, a gente vê isso aqui acontecer muitas vezes, tá? O juiz vai determinar diligências, se ele entender que alguma coisa está obscura, se ele entender que aquilo não ficou devidamente esclarecido. Então, o ideal num sistema acusatório é que o juiz seja espectador. Ok. A preservação da imparcialidade dele, um juiz espectador, ela seria muito maior, ainda que né, falar de imparcialidade de uma maneira plena seja algo complexo, mas essa imparcialidade ela consegue ser vista talvez num patamar, né, mais próximo do ideal, quando o juiz não tem atividade probatória. Agora, no nosso sistema, o juiz ele tem uma atividade probatória supletiva, mas ainda tem esse ranço do juiz tentar buscar a verdade. Tá? Agora, esse inciso primeiro do artigo 156, que, em tese, se a gente for fazer uma leitura seca e desavisada da lei, permitiria que o juiz, vejam bem, o juiz de ofício, antes mesmo de iniciada a ação penal, tivesse essa atividade, né, na fase pré-processual, isso aqui não dá para descer. Então, a gente não verifica isso acontecer. Tá? A doutrina cai em cima, cai matando, e do ponto de vista prático também, o juiz, embora em algumas oportunidades a gente até veja, porque igual, quando a gente estudou inquérito, lá atrás a gente fala, não, juiz requisitar em instauração de inquérito, isso é completamente absurdo. Eu já vi o juiz requisitar em instauração de inquérito. Mas, enfim, a ideia no modelo acusatório era que o juiz não o fizesse. Agora, essa previsão do 156, inciso 1º, ela atenta de morte ao sistema processual acusatório, tá? Então, cuidado com isso, atenção a isso. Essa previsão de atuação do juiz na fase pré-processual, atuação de ofício, isso aí viola, isso afronta de morte o sistema acusatório. E o entendimento que prepondera é o entendimento que esse dispositivo é um dispositivo inconstitucional, tá? Esse 156, parágrafo 1º. Agora, entrando aqui nessa perspectiva dos princípios relacionados à prova, vejam só, tem muita coisa. Eu me foquei nesses princípios que são bem peculiares para trazer alguma coisa diferente para vocês, tá? Lógico, gente, mas espera aí,
Não tem contraditório, não tem ampla defesa, gente, tem tudo isso, tá? Todas aquelas garantias, juiz natural, tudo aquilo que vocês estudaram lá atrás, quando vocês estudaram os princípios do processo penal, tudo aquilo tá valendo. Só que aqui eu procurei me focar realmente naquilo que fosse bem típico de matéria probatória, tá? Então, os princípios inerentes ao processo penal, inclusive, porque como a gente já falou de tanta coisa, falei tanto da importância da garantia mesmo da jurisdição, então todos os princípios inerentes ao exercício da atividade jurisdicional, eles estão valendo. Agora, aqui o nosso foco, né? Porque senão também eu tenho muita coisa para falar, senão a gente acaba se perdendo. Só em relação ao princípio da presunção da inocência, que vocês estudaram lá há tempos, não se bem que nem há tanto tempo, né? Eu gostaria de fazer alguma observação, porque às vezes eu falo disso e o pessoal nunca ouviu falar muito de presunção da inocência sob essa ótica. O princípio da presunção da inocência, ou o princípio do estado da inocência, ou o princípio da não culpabilidade, né? Hoje a gente vê que nos julgados o Supremo gosta de falar, usar essa expressão, princípio da não culpabilidade. Vejam só, hoje, e a gente tem alguns estudiosos do processo, que a gente chama do processo penal constitucional, que falam muito, hoje fala-se muito, da observância do princípio da presunção da inocência sob duas óticas. Não sei se vocês viram exatamente ou se vocês se recordam, mas vamos só lembrar, então, que o princípio da presunção da inocência, hoje ele é visto de duas maneiras. Se eu perguntar o que é a presunção da inocência, eu vou falar que todos são julgados, são considerados inocentes até que exista condenação transitada em julgado em sentido contrário. E isso aí é óbvio, né? Agora, a presunção da inocência, ela modernamente ela há que ser vista sob duas óticas. Uma ótica que diz respeito àquilo que nós chamamos de dever de tratamento. Então, atenção a isso. Olha só, isso é coisa atualíssima. Enxergar o princípio da presunção da inocência sob a perspectiva do dever de tratamento e sob a perspectiva do princípio como regra de julgamento. Como é que é isso? Como é que são essas conotações contemporâneas da presunção da inocência no prisma de importar num dever de tratamento e também numa regra de julgamento? E aí a gente consegue entender o princípio da presunção da inocência de uma maneira mais ampla. Vejam, quando eu falo dever de tratamento, fala-se que esse dever de tratamento ele deve ser efetivado num plano interno. Como assim? Dever de tratamento num plano interno. Significa que o juiz e o acusador, eles devem tratar o réu como inocente dentro do processo. Então, esse é o dever de tratamento decorrente do princípio da presunção da inocência. Só que esse dever de tratamento visto num plano que a gente chama de plano interno, num plano interno. Interno por quê? Porque dentro do processo, então essa regra de tratamento no plano interno, dentro do processo, significa que o juiz e o acusador devem tratar o réu como inocente, tá? E esse dever de tratamento, ele também tem que ser visto sob uma ótica externa. A ótica externa. Para quê? Para que esse sujeito, para que esse réu, ele fique protegido, primeiro, da publicidade abusiva. E aí, lógico, quando eu falo, essa regra, esse dever de tratamento, então, num plano externo, fora do processo, esse réu, ele tem que ficar resguardado da publicidade abusiva. E aí, quando a gente fala de publicidade abusiva, todo mundo logo pensa na mídia, né? Então, ele tem que ficar resguardado dessa publicidade abusiva. E mais, também no plano externo, lógico que isso é muito ideal, mas esse sujeito, enquanto inocente, ele não pode ficar estigmatizado. Então, a gente fala do dever de tratamento no plano externo
sob a ótica tanto da publicidade abusiva quanto também da estigmatização desse acusado, que acaba sendo uma decorrência disso tudo, tá? Então, vejam, a esfera de proteção que reveste esse princípio, ela é muito ampla. Eu vou verificar, ou ele deve se verificar nessa regra de tratamento a ser efetivamente observada dentro do processo. Em que sentido? Juiz e acusação devem tratar o sujeito de fato como inocente, porque ele é inocente, e numa perspectiva externa, exatamente para quê? Para evitar publicidade abusiva, tá? A publicidade, ela é inerente ao processo. Agora, a publicidade abusiva, ela transcende o próprio ideal da publicidade. Nós não queremos promover esse julgamento midiático, essa estigmatização do sujeito, porque o sujeito é inocente, tá? Então, essas seriam as decorrências do que a gente fala, ou do que a gente enxerga como dever de tratamento, o primeiro viés dessa concepção moderna de princípio da presunção da inocência. E quando eu falo da regra de julgamento, por quê? Porque o princípio da presunção da inocência, ele também gera uma regra de julgamento. A regra de julgamento é, frente à dúvida, frente ou diante da situação de dúvida, impõe-se a absolvição do sujeito, né? Então, do princípio da presunção da inocência, nós temos essas duas vesse, ou ele deve ser visto sob essas duas óticas, sob essas duas perspectivas. Um dever de tratamento dentro do processo, tratamento fora do processo, e também dele decorre uma regra de julgamento. Qual é a regra de julgamento? Na dúvida, deve se absolver. Ok? Bom, vejam aí. Então, quando eu vim falando sobre princípio, o que eu quero dizer? Esses aqui são algumas coisas que são mais simples. É porque quando eu fui falar tem umas coisas que são muito legais em matéria de prova, essa coisa mesmo do Miranda Rights, né? Aí eu aproveitei que, como a gente está na quarentena, tem horas que fica chato ficar falando só a mesma coisa, eu aproveitei para poder trazer à baila umas coisas mais complicadinhas, umas coisas mais legais, né? Estigmatização é o que todo criminoso acaba sofrendo, né? Lógico que isso é muito... Quando um estigma, o que é estigma? Estigma é uma marca, né? Tem até um filme que passava antigamente, chamava Estigmas, que era uma mulher que aparecia numa opção de, tipo, umas feridas e tal. Estigma, e até bíblico, né? Tem essa história dos estigmas também na Bíblia. Então, aquela pessoa que fica marcada, seja no sentido físico do negócio, né? Porque ela tem estigmas, porque ela apresenta marcas no seu corpo. A pessoa que é estigmatizada é aquela pessoa que está sujeita a um julgamento pela sociedade, é aquela pessoa que acaba ficando marginalizada, é aquela pessoa que acaba ficando estereotipada. Então, quando você... e aí, lógico, não tô negando a atuação da mídia, mas, por exemplo, quando você tem o que a gente contesta muito hoje, essa espetacularização, estigmata, é isso mesmo, é estigmata. Não, será que é esse? Mas o estigmata que era o da mulher que aparecia uma opção de feridas. Eu lembro que era um filme bem antigo, que passava nesses domingo, sei lá, Corujão, alguma coisa desse tipo. Então, a estigmatização vem exatamente disso, de você estar marcado, de você ser visto com olhos diferentes, de você sofrer essa execração pública, tá? E isso é inerente, isso é meio inerente ao processo, né? Porque lógico que eu estou falando do princípio da presunção da inocência numa perspectiva ideal. Estou falando uma perspectiva ideal. Quando eu falar a regra de tratamento, ok que o juiz e o promotor, dentro do processo criminal, vão tratar aquele acusado super bem, porque ele é inocente. Teoria, né, gente? Estou falando de uma teoria, né? Meu trabalho aqui é o processo penal como deveria ser. Então, aquela pessoa... a gente pode ficar estigmatizado por diversas coisas na vida, né? Você ficar estigmatizado. Olha, Gustavo Lima ficou estigmatizado, tem que buscar exemplo nas lives para poder ficar. Ficou estigmatizado como cachaceiro.
Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Mas ficou estigmatizado. Agora todo mundo tá falando que ele é cachaceiro. Ah, sei lá, as pessoas ficam, entendeu? Estigma são coisas que marcam, são coisas que te rotulam. Lógico que, e geralmente, quando se fala de estigma, é uma conotação negativa, né? Ah, e aquele sujeito ficou estigmatizado. Aí, Humberto também trazendo à tona mais uma vez o nosso velho e bom Marquês Cesare de Beccaria. Então, vejam só, isso é a estigmatização, tá? Ah, bom, gente, eu nem sei se... Nossa, já deu, né? Deu tempo? Ai, que pena, porque estava tão legal essa aula. Não sei se vocês estavam achando tão legal quanto eu estava, porque eu aproveitei para poder ficar relembrando, pegando uma opção de coisas. Vocês vão ver quando a gente chegar aqui nessa parte do Miranda Wright, vocês vão lembrar dos filmes. Quando a pessoa, você tem o direito de permanecer calado, você tem o direito de constituir um advogado, tudo que você disser será usado contra você. Isso aqui são os Miranda Rights, tá? E aí eu vou pegar umas coisas aí do processo norte-americano, porque essa parte de prova, gente, olha, e olha que eu peguei vários, até relembrando algumas coisas. Tem uma opção, tem autor que nem tá falando, negócio de teoria da serendipidade. Nossa, vocês vão ver, eu vou aproveitar essa vontade, né? Essa carência de quarentena para a gente falar sobre umas coisas muito legais aqui para vocês, tá? Vocês vão ver, preparem-se, cada semana que vem vai ser muito legal também, tá? Então, gente, desculpem por esse meu atraso no início, porque realmente eu cismei que a aula era 8h25, tá? Ah, mas aprender palavras novas é muito... Gente, sabe que eu aprendi uma palavra? Depois eu vou até falar, tem uma mulher aqui em Goiânia, ela é professora de português e ela é excelente. E ela fica ensinando direto, ela tá fazendo ela faz uns postzinhos pequenininhos, ensinando para você enriquecer seu vocabulário, né? E ela estava ensinando a usar a palavra insular. Insular exatamente no vocabulário jurídico. Então, insular, olha só, insular tem a ver com aquilo que é isolado. Quando você quer se referir a uma ilha, por exemplo, aquela ilha, a ilha, olha lá, é uma formação insular, é aquilo que é isolado. Então, quando você quer falar, por exemplo, de um posicionamento que é isolado, você não vai falar, o posicionamento minoritário. Não, olha só, você vai falar que é o posicionamento insular. Oh, tá vendo? Tô precisando gastar o meu latim. Gente, boa noite então para vocês, tá? Na semana que vem a gente continua. Boa semana, bom final de semana. Vamos seguir aí firmes e fortes, tá? Quem gostou, dá like, sigam o canal, curtam, comentem, tá? Aí a Giovana gostou, não, posse, coloca lá, aula top, aula fera, porque eu tenho que aguentar no mínimo mais um mês. Qual pergunta? Ah, não! Nossa senhora, a pergunta dele aqui, coisa gigantesca, deixa eu ver. Uma dúvida de prisão preventiva? Asilo inviolável, no caso de determinação da prisão preventiva, ela só pode... Olha, o cumprimento do mandado, vou te responder. O cumprimento do mandado, a prisão preventiva, ela vai ser cumprida através de um mandado. E o mandado tem que ser cumprido durante o dia, né? Durante o dia. O que ainda é objeto de algumas discussões é o que é dia. Teve gente, cuidado, hein? Nossa, gente, cuidado com os Instagrams que vocês seguem também, que tem uma opção de gente que fala tanta besteira. Eu tava vendo, eu fico dando uma futucada, né? E eu tava vendo um professor, não é nem ninguém famoso, mas ele falando, não, porque com a lei do abuso de autoridade, agora houve a limitação do horário para cumprimento de mandado e tal. Eu então falei, gente, mas eu não tinha visto, nunca tinha, enfim, até achei que era eu que estava meio desatualizada, tá? Mas comecei fui lendo tudo, fui procurando nas doutrinas que eu tenho que estão atualizadas e fui também jogando, procurei, tudo, não tem nada a ver. Essa concepção de dia, né, é uma concepção variável, né? Algumas pessoas ainda falam que vai até às 18 horas, outras pessoas... Então, a ideia que, sim, o mandado de prisão preventiva ele tem que ser cumprido durante o dia. As situações que vão permitir o ingresso na residência alheia a qualquer momento são esses aí da Constituição, tá? Flagrante,
incêndio e para prestar socorro, desastre ou para prestar socorro, só nesses casos, tá? Ok? Então, mandado de prisão preventiva, todo tipo de mandado, tem que ser cumprido durante o dia. Beleza? Gente, beijinhos, que agora começa mais um tempo e agora é hora de falar sobre crimes contra a administração pública, tá? Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.